Olá, pessoal, boa noite. Eu, Patrícia Cardinô, estou aqui como presidente da Associação Comercial, Industrial e Turística de Cabo Frio, e hoje, com essa entrevista, que são 11 candidatos, né? E hoje nós temos aqui o Fernando Moraes de Oliveira, que é candidato pelo partido UP, número 80. Fernando, primeiramente agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando a nossa live, né? Podem deixar suas perguntas, suas sugestões, suas críticas, seus elogios, suas dúvidas, que depois a assessoria do candidato tem total direito, e ele, de estarem respondendo as perguntas e todas as colocações de vocês dentro das páginas onde vai ser compartilhado essa live, tá bom? E, em nome da CIA, em nome das nossas empresas associadas, eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos também à nossa diretoria e à nossa representatividade na cidade, a todo o comércio da cidade, independente de ser ou não associado. E também deixo aqui um forte abraço representando o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cabo Frio, como presidente, e também em nome da FAMOCAF, que é a Federação das Associações de Moradores e presidentes das associações em Cabo Frio. Então, seja muito bem-vindo e faça suas considerações iniciais. Muito obrigado, né, por esse espaço. Boa noite, Patrícia. Boa noite, telespectadores. Né? Muito obrigado por esse espaço. Esse espaço ele é fundamental para que a gente possa minimizar, né, essa forma antidemocrática com que os espaços são dados, né, para os partidos e candidatos, né, e candidata, no caso aqui, que a gente tem uma também, né, no pleito. E, assim, agradecer demais esse espaço. A gente está aqui para dialogar, para aprender também, né, porque é fundamental. Eu acho que esse processo ele tem que ir para além, né, das eleições, mas eu acho que esse é o primeiro momento, né, um start para a gente começar a entender como aqui a prefeitura, né, como que a gente pensa que a prefeitura pode criar políticas públicas no sentido de fortalecer a indústria, comércio e o turismo da cidade de Cabo Frio. Muito bom, Fernando. Fernando, que está aqui acompanhado pela assessoria dele e também pela Tainá Teixeira, de 22 anos, que é a candidata a vice-prefeita junto com ele. Tá bom? Agradecer também aqui a parceria do Maxwell, da Cinemax, que está fazendo aqui as produções desses vídeos todos e colocando no YouTube e em outras mídias. E agradecer ao Fábio Peixoto também, a Vera Aleixo, que também estão fazendo essa parceria, fazendo as gravações e fazendo também as postagens. E também agradecer a Eureka por estar fazendo as artes, né? A Eureka, que também é uma agência, que também é parceira nossa aí nessas produções das lives também. Fernando Moraes de Oliveira, 37 anos, casado com a Ingrid, tem 3 filhos, né? Maria Fernanda, Juliana e Fernando. Isso. A formação dele é doutor em Engenharia de Sistemas e Computação. E ele está no partido UP. O partido UP é a Unidade Popular, é um partido que foi criado agora, né, e registrado na nova lei eleitoral, e o número dele é número 80. Então, Fernando, vamos lá. Quais são as suas propostas, Fernando, para a revitalização da cidade de Cabo Frio, dos seus bairros e também do nosso segundo distrito, que é Tamoios? Perfeitamente. Cabo Frio, a gente entende que, né, há décadas, e principalmente isso se intensificou no último governo, a cidade foi deixada de lado no quesito conservação. Né? A gente tem uma empresa, né, uma autarquia municipal que deveria cuidar da conservação, mas sequer consegue cuidar da limpeza urbana, que é o caso da Consercaf. A gente viu agora o último contrato, né, quase 30 milhões por um ano de dinheiro sendo direcionado para a iniciativa privada, que nos devolve sempre com um serviço de péssima qualidade. Então, rever esse tipo de contrato, né, de conservação da cidade, para a gente é fundamental. A gente precisa, sem dúvida alguma, pensar, quando a gente pensa em reestruturação de vias e calçadas, é pensar na acessibilidade. Né? Hoje, uma pessoa que não anda, por exemplo, numa cadeira de roda, ela sequer, muitas vezes aqui pelo centro, uma área nobre, consegue andar pelas calçadas. Então, é uma cidade que necessita de uma atenção muito especial em todos os quesitos, e esse aí é mais um deles. Né? Mas isso de Tamoios, como você falou, a gente costuma falar de Tamoios ao foguete, porque passando por todo o Jardim Esperança, inclusive aqui nessa área central. A cidade ela realmente precisa de uma reestruturação, e a nossa proposta ela é objetiva. Né? É realmente remapear a cidade, mas, sem dúvida alguma, começando pelas regiões periféricas, uma vez que essas regiões elas sempre são deixadas de lado, né? Elas foram deixadas de lado nos últimos governos, e a gente entende que precisa de uma atenção prioritária nesse momento agora.
Fernando, professor Fernando, né? Porque você é professor em computação, Eu sou né? professor da área de computação. Quais são os seus planos e projetos para a melhoria da mobilidade? A gente já está falando desse tema, né? Da mobilidade urbana em toda a nossa cidade e nos bairros também. Perfeito, o que envolve a acessibilidade, né, e essa ponte com a mobilidade urbana, ela se dá, no nosso entendimento, primeiramente, né, na revisão do contrato da única empresa de transporte público municipal que a gente tem em Cabo Frio, né, que é a Salineiras. Nós entendemos que uma passagem é uma das mais caras do Brasil, né, nós entendemos que isso é um absurdo, e nós temos como proposta, está no nosso programa de governo, a criação da empresa pública municipal de transporte, criando não só no primeiro momento uma concorrência, mas objetivando, sem dúvida alguma, a longo prazo, ter apenas a empresa municipal, porque a gente entende que mobilidade urbana não tem a ver com lucro, né? E se a gente consegue tirar lucro desse processo, que esse lucro vá para a prefeitura, né? Uma vez que isso tem a ver com cuidado com a cidade. Bom, além disso, a gente precisa da construção de ciclovias que interliguem toda a região periférica à região central. Uma cidade que respira saúde, respira bicicleta, esse é o mínimo que ela tem que ter, né? Isso aí não, né? Eu acho até ruim a gente colocar isso como proposta, uma 2020, a gente falando de criar ciclovia por toda Cabo Frio. A gente tem, além disso, como eu falei, reestruturação de vias e calçadas, sinalização, né? E é basicamente isso, né? Quando você consegue colocar essa roda para girar, a cidade, ela, sem dúvida alguma, ela vai ter uma outra conectividade, né? Mas realmente você falou, e ciclovia faz falta, sim, e a cada vez mais a saúde também se faz super necessário, né? Que as pessoas pratiquem os esportes. Exatamente. Em segurança, né? Exatamente, porque a gente não pode pensar na saúde só de forma passiva, né? Como só cuidar de doença, né? Isso aí. Fernando, professor Fernando, candidato a prefeito na cidade de Cabo Frio, um dos 11 candidatos na nossa cidade. Quais são as suas propostas para incentivar o nosso comércio, as nossas empresas, o nosso comércio local, principalmente levando em conta esse momento pandemia que a gente ainda enfrenta? Perfeito. O momento ele é pandêmico, então a gente tem que ter muito cuidado e muita tranquilidade para conversar no que a gente pretende pós-pandemia, porque a gente ainda está nela, então é muito difícil, qualquer previsão ela acaba sendo apenas uma previsão, né, sem muita assertividade, né? Então, assim, o que a gente entende é conforme as coisas estão caminhando, a gente acha que num curto prazo a gente vai ter, curto a médio prazo, a gente vai ter aí uma vacina, né, e a gente tem essa perspectiva. Então, nessa linha de raciocínio, né, tendo essa perspectiva, a gente tem o Polo de Desenvolvimento Econômico agora, né, aprovado, isso aí é uma realidade que vai existir, qualquer prefeito que assumir ou prefeita terá que botar aquilo ali para funcionar, só que a gente tem como proposta, primeiramente, no nosso primeiro dia de governo, acabar com a autarquia federal recente criada, né, por conta desse polo, que é a Condescaf, porque a gente entende que é mais uma autarquia criada para botar o nosso dinheiro público sendo escoado, né, por iniciativas que não retornam para a sociedade valor nenhum. Então, a gente, enquanto prefeitura, vai gerir aquele polo ali. E qual é o nosso diferencial de gestão, né, dos outros? A gente vai, primeiramente, incentivar indústrias de baixo impacto ambiental que fomentem as principais economias locais, que é o turismo e a pesca, e, principalmente, os arranjos produtivos locais. Isso associado com turismo de base comunitária, né, para poder fomentar nas regiões periféricas também a economia, a gente consegue elevar, né, não só o comércio, mas a arrecadação de impostos, perspectiva de emprego para a juventude e tudo que há de necessário para uma cidade funcionar, né? Ela precisa ter lojas, comércio, mas precisa ter gente com dinheiro para consumir e toda essa engrenagem ela precisa girar muito bem. Precisa do público para comprar, precisa, né? Precisa do público para comprar. Muito bem, Fernando. Professor Fernando, qual é a sua visão sobre os ambulantes e a atuação dos ambulantes na nossa cidade? Perfeito. Bom, nós entendemos que falta política pública objetiva para a categoria dos ambulantes da cidade, trabalhadores informais e trabalhadoras de uma maneira geral. A gente tem que pensar a cidade fora desse circuito praia e sol, mas o que a gente pretende objetivamente? Criar um calendário no municipal, né, que a gente possa ter festivais de arte, música, cultura, né, de uma maneira geral, todo final de semana. Mas esses festivais eles aconteceriam não só na Praia do Forte, nas regiões centrais, mas também nas regiões periféricas, Tamoios, Jardim Esperança, mas principalmente fomentando os artistas locais de Cabo Frio, uma cidade riquíssima, né, no cenário cultural, artístico, e a gente precisa direcionar os nossos recursos públicos para a própria cidade. Então, você imagina, ao invés de gastar milhões, como já foram gastos,
gastos, né, milhares de reais, contratando artistas, né, famosos e tudo mais, a gente colocar esse dinheiro numa política que funciona todo final de semana. A gente tem Rio das Ostras, com um festival internacional, que, pô, dá banho, né, em Cabo Frio. A gente poderia ter isso aqui também. Tem aqueles festivais temáticos, né, que já tiveram e funcionaram bem, principalmente nas regiões periféricas. Né, eu lembro que a festa portuguesa, enfim, essas festas Tudo mais se perdeu, temáticas, né? pois é, tudo se perdeu. E quando a gente tem isso funcionando, você tem o trabalhador informal com perspectiva todo final de semana de trabalhar, né? E aí você consegue. E quando você, Estado, não consegue garantir, de fato, emprego e nem possibilidade para esses trabalhadores, você, Estado, no caso aqui município, né, governo, você precisa oferecer uma política pública que garanta uma renda mínima para esse trabalhador, para essa trabalhadora, porque a gente não pode, em 2020, falar e vir enxergar pessoas com fome, né, sem emprego, e a gente se abdicar da responsabilidade quanto poder público. E, Fernando, esse contexto aí que você está falando também, quando você fala de festa portuguesa e outros eventos, a gente observa, e não sei se você vai ter essa mesma visão, mas a maioria das pessoas tem essa visão, que o prefeito, quando ele assume, a primeira coisa que ele faz é acabar com os projetos existentes, projetos sociais de sucesso, projetos sociais que auxiliavam a comunidade num todo, que auxiliavam os jovens até a saírem do seu estado de comunidade para terem a chance de se tornarem grandes sucessos no esporte, né? Que é coisa que, às vezes, a mãe, coitada, ela não tem nem condições de pagar aquela aula e aí acaba com isso. Como a festa portuguesa e outros eventos. Você... o que você tem dessa visão da pessoa que acaba com esses projetos passados? Essa pergunta é muito boa, porque, inclusive, eu não tenho problema de citar aqui, né? Tem um candidato, né, que, inclusive, na época que ele governava, eu falei isso hoje no programa, né, mais cedo, que eu dei uma entrevista, os políticos devem entender e precisam entender que os projetos, eles ficam. Né? O projeto ele não pode ter o nome do Fernando, ele não pode ter o nome do fulano, do Beltrano, quando o governo acaba. Mas para isso só funciona se você colocar esse projeto como política pública permanente. Quando o café do trabalhador, ou a passagem a 50 centavos, ou o falecido que nem nasceu o restaurante popular, quando ele vira política pública permanente, não importa se é o Fernando, se é o Jorginho, o Guinho, o Luizinho que está gerindo a cidade, aquela política pública ela vai acontecer. Então, sem dúvida alguma, né, nós não pretendemos reinventar a roda. Nós já tivemos projetos de sucesso na cidade, nós temos várias coisas que aconteceram. A única diferença básica, né, e objetiva nossa é o quê? Para a gente, esses projetos eles precisam ser solução, por isso precisam ser permanentes. Quando ele não é um projeto permanente, ele só vira um remédio e ele vira uma forma de eu colocar, né, o povo no meu cabresto eleitoral. E isso aí deve ser denunciado e precisa estar claro para todo mundo como funciona isso e o que a gente pensa sobre. Muito bem. Professor Fernando, como candidato a prefeito de Cabo Frio, quais são os seus planos para aumentar a segurança pública da nossa cidade? Tanto para a região central, quanto todas as comunidades, nosso segundo distrito, num todo. Cabo Frio. Perfeito. Segurança pública, vamos lá, vamos separar aqui para a gente esse objetivo. Segurança pública, a segurança pública ostensiva, ela é o papel da Polícia Militar, né? E a gente tem aqui na cidade, inclusive, Polícia Federal, por ter o aeroporto, e temos a Polícia Civil. O que nós, enquanto prefeitura, né, temos no nosso programa, e está aqui, né, a criação do Centro Integrado de Segurança Pública Municipal. O que é isso? Né? Ele é um local, uma base de dados, onde ela vai receber aí imagens, né, no primeiro momento, 10 portais que a gente pretende construir nas principais entradas e saídas da cidade. Esses portais eles estarão, terão contidos ali câmeras, né, de segurança de uma maneira geral. Além disso, as principais rodovias e praças do Foguete a Tamoios, passando pelo Jardim Esperança. Essas imagens, eu estou falando aqui de compra de câmera, né, que é coisa barata, né, a gente está falando aqui de uma coisa simples. Eu estou falando de software livre, né, de reconhecimento facial, de reconhecimento de padrão das placas, enfim. Isso vai gerar uma base de dados que, em conjunto com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e a Guarda Municipal, a gente consegue promover, de fato, inteligência para que as tomadas de decisão da polícia sejam mais efetivas. Associado a isso, eu preciso, enquanto governo, gerar emprego e renda, porque uma cidade que não tem emprego e renda, ela favorece a insegurança pública, né, porque as pessoas vão precisar, de alguma forma, comer, né, e morar, enfim, isso é um processo muito complexo.
Para além disso, a gente tem a criação dos concursos, do concurso público da Guarda Municipal, para poder a gente completar as vagas que hoje elas estão ausentes, né, na Guarda, ociosas, né, esse espaço. Além disso, investir em equipamentos, né, para que a Guarda Municipal possa efetivamente cumprir o seu papel que a legislação diz, que é cuidar do patrimônio público, mas principalmente o nosso diferencial é que com a capacitação permanente que está no nosso programa de governo, a gente pretende instruir uma Guarda Municipal que seja uma Guarda Municipal diferenciada, que seja uma Guarda Municipal que quando a gente olha para ela, seja a presença ali de um Estado organizado, um Estado que respeita negros e negras, um Estado que respeita a comunidade LGBT+, um Estado que de fato respeita as pessoas e orienta, né, através da educação ambiental e outras questões que estão aqui no nosso programa de governo também. E aí, seguindo nesse tema, qual a sua visão da Guarda Municipal e como você pretende melhorar a atuação deles na cidade? Você já até está falando aí um pouquinho disso. Exatamente, é isso, né? A gente entende que a capacitação permanente... O que você está falando de capacitação permanente? Eu estou falando de cursos, de treinamento, né? Você está falando de armar a Guarda Municipal, Não, nada disso. Eu estou falando de capacitar, instruir no sentido intelectual, no sentido de que a Guarda Municipal possa exercer a sua função, sendo respeitado esse trabalhador e essa trabalhadora, né, recebendo um bom salário, né, sendo respeitado no seu contrato de trabalho. Então nós entendemos que toda essa lógica ela precisa estar associada. Eu não tenho como dissociar a segurança pública das outras questões da cidade, que você deve me perguntar ainda, mas que para a gente tem toda a ligação. Saúde, educação, né? Tudo isso cultura. São os esteios, né? Exatamente. E a segurança pública é um dos principais. Um dos principais que está associado a isso tudo, né? Isso aí. Se eleito for candidato professor, Fernando, a sua gestão pretende realizar quais medidas para atrair novas empresas para a cidade? Bom, objetivamente, né, a gente precisa... como eu falei, arrumar a casa, né, colocar aquele polo para funcionar. Imagina, se eu sou empresário, né, eu olho uma cidade funcionando, né, a economia dela está girando, ela está em funcionamento todo final de semana com festivais, etc. Eu tenho um polo de desenvolvimento econômico com uma estrutura que me permite colocar a minha empresa lá a um custo um menor custo, né? Eu posso pensar no incentivo fiscal também. A gente tem muita responsabilidade nessa candidatura para ficar dizendo aqui que vai dar incentivo fiscal para atrair e essas conversas mole toda, porque a gente entende o seguinte: para a gente chegar nesse ponto, primeiro a gente tem que fazer uma reestruturação dos impostos, né, de maneira progressiva. O que quer dizer isso, Fernando? Quer dizer que quem tem menos precisa pagar menos. E quem tem mais precisa pagar mais, porque senão a gente não consegue equalizar e não consegue de fato colocar todo mundo mais ou menos no mesmo patamar. Então eu não posso exigir de uma pequena empresa a mesma coisa que eu exijo de um grande empresário que tem condição de colaborar mais com a cidade. Então, para a gente, isso tudo está associado. O que a gente vai fazer objetivamente é colocar a cidade para funcionar e o comerciante vai chegar porque... A lógica do empresariado, vai ser melhor do que eu, né? Vocês aqui sabem disso, da associação, é o lucro, né? Se eu não tenho lucro, eu não tenho por que colocar uma empresa numa cidade. Se eu tenho uma cidade que vai me gerar prejuízo, eu não quero estar lá. Então a gente precisa botar uma cidade para funcionar, a cidade com dinheiro girando, o empresariado vai chegar. É verdade, porque normalmente a visão do político, né, e do poder público muitas vezes é que o comerciante é que tem que bancar ou financiar, e não é o caso. O comerciante, quando ele entra com o comércio dele, o que ele precisa é de uma cidade estruturada, com saúde, com educação, com segurança pública, porque ele já está fazendo a parte dele, que é gerar renda, é gerar emprego, né, para a cidade no todo. Então, dentro desse contexto, como a gente vê o desemprego num aumento total, né, e isso antes da pandemia, você vai concordar, sim, que a gente já enfrenta o desemprego na cidade, né, também, sim, né, Fernando? O desemprego ele vem, no nosso entendimento, desde que sofremos um golpe no Brasil, né, e ali se criou, né, uma ideia e uma política de demonização do serviço público, né, com a reforma trabalhista que deu possibilidade, né, dos contratos serem mais precarizados para aqueles empresários que têm má fé, e nós sabemos aqui disso, né? Sim. Estou aqui falando uma inverdade. Então, esse tipo de política levou a gente a muito atraso, assim, a gente deu muito espaço para trás, e é fundamental que a gente, nesse momento, pare aqui onde a gente está e vamos continuar daqui para frente, mas vamos dar agora alguns passos mais largos, porque esse tipo de política que vem sendo implementado no Brasil, principalmente pelo governo federal, ele está colocando a gente décadas atrás do ponto que estávamos, que já não estava lá essas coisas, né? Então,
Para nós esse é um momento ele é muito fundamental que a gente, de fato, analise a situação, a política. A gente tem 10 dias aí para pensar, né? E muitos espaços que todos os candidatos dão entrevistas, a gente precisa ouvir, gastar um pouquinho do nosso tempo para que a gente possa votar consciente no dia 15. Candidato Fernando, professor Fernando, qual será a sua atuação ou qual será o seu projeto para fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico no nosso município de Cabo Frio, no desenvolvimento das micro e pequenas empresas da nossa cidade? Tá? Tá. Parece que está sem som ali, não está não? Não, está mais baixo. Porque a luzinha não está acesa. Passar para ele esse aqui. Responde com esse aqui. Olha, desculpa, eu com a distração eu perdi a pergunta. Então, aqui a pergunta é a seguinte. Vê se dá para ouvir aí, Max. Tá dando? Se o senhor eleito for, candidato, está a prefeito da nossa cidade de Cabo Frio, qual vai ser a sua atuação e o seu projeto para fomentar o crescimento, desenvolvimento econômico na nossa cidade, voltado ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas do nosso município? E essa pergunta está associada à anterior, né? Como eu falei, uma resposta que você deu aí anteriormente. Porque é isso, a gente tem que botar essa cidade para funcionar Sim. em todos os aspectos, e aí automaticamente as empresas vão chegar, né? Isso aí pra gente é muito tranquilo. E o comerciante, a comerciante que está ouvindo aqui, sabe que assim, você quer estar numa cidade que o dinheiro está girando, né? Que você vai ter lucro, você não vai botar a tua empresa numa cidade agora. Isso não necessariamente tem a ver com a diminuição de impostos. Eu posso ter impostos mais elevados sobre o empresariado, inclusive, se eu colocar a cidade funcionando, gerando mais lucro para ele. Então, isso aí não tem necessariamente a ver economicamente positivo. Isso aí. Então, a gente precisa... Agora, isso não vai sair do Fernando também sozinho, como eu falei. Isso tem que estar, essa roda ela tem que estar, essa engrenagem ela tem que estar toda conectada, né? As associações comerciais, né, a gente tem que estar em diálogo constante. Prefeitura, representações civis e populares da cidade, que é a única coisa que a gente entende que não estão participando hoje desses processos de decisão política, né? Então é mais ou menos isso que a gente pensa. Porque assim, é o que eu sempre falo, né? O comércio, ele também não é só o comerciante, o empresário, é principalmente também os funcionários, a equipe que lida com a gente, porque os nossos funcionários são nosso esteio também. Então a gente, um depende do outro para que as coisas andem, né? E a gente precisa estar qualificando, estar se preocupando e também os funcionários também estarem numa atuação onde eles valorizem. Acho que a pandemia fez bastante isso com as pessoas, aprender também a valorizar o trabalho, porque é muita gente que trabalha e fica lá no WhatsApp ou fica lá, né, sem poder estar atuando e no fundo tem um monte de gente maravilhosa, desempregada, precisando trabalhar. É verdade. Não é verdade? Fernando, e qual seria o seu projeto, a sua atuação para esse desenvolvimento econômico e fomentar esse crescimento na captação de indústria e do polo industrial? Então, em relação à indústria, objetivamente, assim, a gente vai incentivar indústrias de baixo impacto ambiental, como eu falei, né, para fomentar os arranjos produtivos locais e as principais atividades econômicas, turismo e pesca. Porque assim, a gente não pode pensar... No nosso entendimento, cuidar do meio ambiente de Cabo Frio está necessariamente conectado com essa pergunta. Porque pensar numa indústria, né, trazer uma indústria para Cabo Frio que cause qualquer impacto ambiental para a cidade, é mexer diretamente com o nosso turismo, é mexer diretamente com a qualidade de vida da nossa cidade, e mexer diretamente com a própria condição de vida na cidade, porque o meio ambiente ele está todo conectado. Para o nosso entendimento, o próprio polo de desenvolvimento econômico situado ao lado do aeroporto já na nossa opinião, um erro, mas ele já foi criado, está ali, agora a gente vai precisar botar de fato ele para funcionar. Ok. Fernando, e sobre a captação sobre a qualificação de mão de obra e geração de empregos, que a gente estava falando sobre isso? Perfeito. Bom, a gente tem hoje em Cabo Frio, né, um Instituto Federal Fluminense, né, muita gente não conhece, passa às vezes na rua, pergunta, as pessoas não sabem, né, lá no Centrinho. O que a gente precisa, né? O IFE, a gente precisa aproximar o IFE
da cidade de Cabo Frio, né? Por incrível que pareça, ele está em Cabo Frio, mas não está aproximado da cidade. E então muita nós gente temos competente lá dentro, muita gente né? competente. O IFE é fantástico. É assim. Eu verdade. sou apaixonado demais pelo projeto IFE, né? Matheus faz um trabalho divino lá também, professor. Sim, sim. Nossa, tem uma galera Vários, lá, né? vários. E aí o que a gente entende? Trazer um polo do IFE aqui para a região central, para o Jardim Esperança e para Tamoios. Ah, Fernanda, calma aí. Você está dizendo que por que isso não foi feito ainda? Pois é, curiosamente isso não foi feito ainda por nenhum governante, porque basta que você pegue um espaço que está sem função social, né, e a prefeitura tem alguns espaços na cidade, assim, e faça uma parceria com o governo federal. E aí você pode ampliar. Você ampliando esses polos educacionais, você vai poder gerar ali cursos de capacitação que gerem que fomente essa capacitação para os arranjos produtivos locais. Aí eu estou falando das atividades da cidade, que são atividades turísticas, basicamente, e atividades de pesca. Isso engloba uma série de profissões, né, que a gente precisa de capacitação permanente. Só que eu tenho que ter isso associado ao emprego e renda, porque eu preciso que o jovem ou trabalhador e trabalhadora na cidade, ele faça capacitação, mas tenha garantia, de fato, de empregabilidade na cidade, ou que a cidade proteja de maneira assistencial mesmo essa família, né? Legal. Não consegue emprego. E sobre incubadoras de empresas, qual a sua visão? Tem algum projeto para isso? Não, a gente não tem um projeto no nosso programa de governo, mas assim, isso é um projeto muito que assim nos deixa bem felizes, né? Porque assim, é bom você ter esse tipo de prática, né, de iniciativa empreendedora, né? Que são as startups, né? Você pensar as startups, elas nada mais são do que as incubadoras, e né? o IFE já faz isso, Já né? faz isso. Não só o IFE, como a gente tem também o IFRJ, em Arraial do Cabo, apesar de ser em outra cidade, mas assim, tem uma proximidade muito grande também com a formação aqui da nossa cidade, principalmente porque, apesar de estar lá, a maioria dos alunos, né, são aqui de Cabo Frio ou de Tamoios, né, e até de Rio das Ostras. E também, só finalizando mesmo, e também assim, aproximar outras universidades, né, instituições públicas de ensino para cá. A gente já teve aqui, em frente à InterTV ali, tem um terreno grande que eu funcionava ali um projeto de extensão de Politecnia da UFRJ, que infelizmente foi fechado por falta de diálogo e parceria entre o Poder Público Municipal e, à época, a reitoria da UFRJ. Então a gente tinha curso técnico ali, vários cursos de extensão, além de ser, na época, ela era uma escola assim, diferenciada, com modelo de projetos, era uma coisa fantástica. Então assim, isso a gente consegue trazer para a cidade. Eu não estou falando aqui de gastar recurso público, né, de reinvenção da roda, mas assim, de fato colocar uma cidade para que o jovem, principalmente, ele tenha perspectiva na cidade, porque hoje ele não tem. Quem tem dinheiro vai estudar fora, ou, né, com muito sacrifício, como é o caso da nossa, né, vice, que fica lá, né, só ela sabe como ela sobrevive no Rio de Janeiro, estudando uma das maiores, né, universidades públicas do país, né, aluna de Tainá, né, aluna lá da Belas Artes, né, um orgulho muito grande, sai daqui da cidade com muita luta. Então assim, mas se você não tem essa ultrapassagem, né, passar mesmo por cima de várias dificuldades, ou não tem uma grana para ir para fora, você vai ficar na cidade aqui sem nenhuma perspectiva. E o emprego, como você falou, ele está aumentando e está demais, mas ele já estava assim antes da pandemia. A pandemia ela só fez o quê? Ela escancarou, ela abriu a ferida da sociedade e escancarou as contradições que outrora a gente não conseguia ver, mas que a pandemia ela deixou claro para a gente. Agora está até dando uma melhorada, que a gente está começando a ver algumas vagas sendo disponibilizadas. Mas assim, mediante ao número de pessoas desempregadas, ainda é muito pouco. Agora a gente vem aí com o Natal, né, com o final de ano, então acredito que vai dar uma aquecida, né? E a gente espera e torce por isso. E tem um problema que eu queria deixar esse caroço aqui para as pessoas pensarem, que assim, o auxílio emergencial que era de R$600, que baixou agora para 300, pelo governo federal, que só vai até dezembro, ele está causando na gente, e já está ruim, mas está causando uma falsa sensação de estabilidade econômica. Quando finalizar isso em dezembro e janeiro começar, e a população passar janeiro, fevereiro, março sem a renda nenhuma entrar, a gente vai ter um caos econômico não só em Cabo Frio, né? Isso a nível nacional, é o nosso entendimento. Eu estou deixando aqui essa informação, eu acho que isso aqui não é segredo para ninguém, mas a gente precisa, nesse momento, pensar como agir diante desse cenário que é certo, né? Um cenário, quase 100% que isso vai acontecer, né?